Olá, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais uma aula de História do Colégio Ofenísia Freire, voltada para o 9º ano do ensino fundamental. Esta aula será ministrada por mim, professor Luciano, titular da disciplina de História para o 9º ano do fundamental. Lembramos aos nossos alunos que na aula anterior nós vimos o final do período conhecido como período entre guerras. Período entre guerras que tem esse nome porque ele ocorre entre o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e o início da Segunda Guerra Mundial em 1939 com a invasão da Polônia. Foi exatamente nesse ponto, quando a Alemanha nazista invade a Polônia, que nós terminamos a aula anterior, até porque terminou o período entre guerras e inicia um período da história conhecido como Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia por parte dos nazistas será o estopim da Segunda Guerra Mundial. E é a partir daí que nós vamos continuar. Então, o tema da aula de hoje será a Segunda Guerra Mundial. Este tema ele estará dividido em duas partes. A primeira parte se refere ao período de conquistas militares dos nazistas, culminando com a primeira grande derrota nazista na Batalha da Inglaterra e com o fracasso do bloqueio continental. E essa primeira parte termina bem no início do declínio do Império Nazista, que foi o fracasso da Operação Barbarossa, que era a conquista da União Soviética. Então vamos começar os nossos trabalhos. Vamos lá. Lembrando sempre que os vídeos ficam na plataforma para vocês verem e reverem à vontade. Gente, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tem uma série de causas, mas as principais são o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é uma causa política da Segunda Guerra Mundial, porque foi através do Tratado de Versalhes que Inglaterra e França tentaram incapacitar a Alemanha. Incapacitar a Alemanha economicamente, incapacitar a Alemanha como potência militar. Esses desejos ingleses e franceses acabaram por provocar na Alemanha o revanchismo, o desejo para dar o troco aos aliados, nem estou falando só dos franceses, mas aos aliados de maneira geral, que derrotaram a Alemanha e que traçaram um tratado tão cruel para o povo alemão. Bom, outra causa da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma, é a segunda grande crise do capitalismo, que acentua os problemas econômicos, e esses problemas econômicos acentuam os problemas sociais, que são fome, miséria, desemprego, aumento da criminalidade. A acentuação dos problemas sociais traz o descrédito do sistema vigente de governo, ou seja, a democracia, bem como dos seus políticos e do sistema judiciário, abrindo uma brecha para soluções extremadas. Quais são as soluções extremadas? Governos de extrema esquerda ou governos de extrema direita. Então nós vamos ver que a ascensão do fascismo é um dos elementos que permitiu a ascensão dos governos de extrema direita na Europa, tais como o fascismo e o nazismo alemão. Outra questão era o expansionismo com objetivos econômicos, ou seja, a necessidade de aumentar o mercado consumidor para os produtos das nações, bem como a obtenção de matérias-primas baratas, é um dos motivos que levou muitas nações à Segunda Guerra Mundial, é um dos motivos também que levou a Alemanha nazista a empreender as suas conquistas militares no afã de construir o Terceiro Reich. E também, além do expansionismo militar, as conquistas militares e a submissão das nações ao regime nazista. Bom, antes da gente continuar, nós temos que
entender as motivações apresentadas por Hitler para o expansionismo alemão. A primeira motivação foi a construção do Terceiro Reich. Hitler convenceu a Alemanha que ela estava destinada à glória, à grandiosidade, e que deveriam se espelhar no passado e reconstruir o Império Alemão, tal qual ocorreu no Primeiro Reich, que nós já comentamos no anterior, que é o Sacro Império Romano Germânico, em 992 a.C., e o Império Germânico, o Império Alemão, durante o período de unificação alemã. Então, nessas duas etapas da história, o Sacro Império Romano Germânico, Primeiro Reich, e o Império Germânico Alemão, no período da unificação italiana, o Segundo Reich. Então, o Hitler convenceu o povo alemão que eles estavam destinados à grandiosidade de reproduzir as grandezas do Primeiro e do Segundo Reich, reconstruindo o Império Alemão, um Reich que duraria 1000 anos. Outra motivação apresentada por Hitler para o expansionismo alemão são as teorias racistas de superioridade da raça ariana germânica. Observa, gente, no século XIX, nós já estudamos isso, né? Nós estudamos isso no 8º ano. No século XIX, quase a Primeira Guerra Mundial, no final do século XIX, início do século XX, me perdoem, quase estourou a Primeira Guerra Mundial, porque as nações industrializadas lutavam entre si por mercados consumidores de matérias-primas baratas. A solução encontrada numa reunião em Berlim, num congresso em Berlim, foi que essas nações industrializadas europeias iniciariam um processo de neocolonização no continente asiático e no continente africano. Para justificar tamanha atrocidade, os neocolonizadores usaram várias desculpas e às vezes tentavam embasar essas desculpas através de conhecimento científico ou conhecimento sociológico. Uma das tentativas de embasar essas desculpas foi as teorias eugênicas, teorias que afirmavam a superioridade da raça branca perante as demais. Pois o nazismo ele consegue deturpar ainda mais as teorias eugênicas, porque ele fala da superioridade da raça branca germânica, a raça branca ariana germânica, ou seja, todas as demais raças, até as raças brancas não germânicas, são consideradas inferiores e dispensáveis pelo nazismo. O nazismo pregava abertamente que o mundo tinha sido dado por Deus e pertencia por direito à raça superior ariana germânica. Por fim, o Hitler justificava o expansionismo territorial, além da reviver a grandiosidade do Primeiro e do Segundo Reich, além de pegar o que era deles, porque o mundo todo pertencia à raça superior ariana germânica, ele também justificava que era a maneira mais rápida de ter melhora da economia, né, obtendo matérias-primas baratas e aumento do mercado consumidor. Bom, gente, o expansionismo alemão de 1939 a 1940. Nós vamos primeiro ver as conquistas da Alemanha neste período. Nós vamos ver que no período de 39 a 40, um ano, a Alemanha nazista conquistou a Áustria, como nós já vimos, a Tchecoslováquia, a Polônia, conquistou a Bélgica, a Holanda, a Noruega e a Dinamarca. Fora esses países europeus, ela possuía aliados europeus. A Itália fascista, por exemplo, era uma aliada histórica da Alemanha nazista. E simpatizantes. Quem são os simpatizantes? São países europeus, da Europa Ocidental, que adotaram também o regime fascista. No caso, Portugal e Espanha. A Alemanha também possuía aliados no exterior. O aliado no exterior da Alemanha era o Japão, que era um país de natureza imperialista. Aí nós vamos falar de novo de uma curiosidade. O Brasil, na década de 30, durante a era Vargas,
no período conhecido mais como Estado Novo, o país adotou uma constituição de características fascistas e Getúlio Vargas, nesse período da história do Brasil conhecido como Estado Novo, desempenhou no Brasil uma ditadura fascista. Mas isso é motivo de estudo para o futuro, quando estudarmos a Era Vargas. Vamos continuar. Bom, nós vimos as conquistas empreendidas pela Alemanha nazista no curto período de um ano. Depois de conquistar praticamente todas as nações da Europa Ocidental, faltava o maior rival da Alemanha nazista na Europa continental. O maior rival da Alemanha nazista, na Europa continental, era sem sombra de dúvida a França. A França era o maior opositor dos nazistas na Europa continental. A França tinha um parque industrial bem desenvolvido, a França tinha um excelente mercado consumidor interno e a posição estratégica da França que permitiria para os nazistas no futuro usar a França como base de um início de um ataque à Inglaterra. Então observa como a França apresenta características que atraem os nazistas. Primeiro, ela seria o teste máximo do exército nazista, era o maior opositor militar dos nazistas na Europa continental. Quando os nazistas empreendiam uma conquista, sempre os seus opositores e aqueles que ainda duvidavam da invencibilidade do exército nazista diziam: eu quero ver quando for a França. Pois bem, isso era um teste supremo para o exército nazista e para o seu líder, Adolf Hitler. O interesse da Alemanha nazista de se apoderar do parque industrial francês, extremamente desenvolvido, o interesse da Alemanha nazista de lucrar com o mercado consumidor francês, um mercado altamente rentável, e a posição estratégica oferecida pela França para um futuro ataque à Inglaterra. E sem contar na revanche que todo o alemão desejava contra a França, a principal idealizadora do Tratado de Versalhes, que provocou tantas humilhações dentro da Alemanha. Bom, agora nós vamos ver a conquista da França propriamente dita. Nós vimos anteriormente os motivos que faziam com que os nazistas se interessassem de sobremaneira por uma conquista do território francês. Agora vamos ver a conquista da França, vamos observar um pouquinho da tática militar empreendida pelas duas nações. A principal tática de guerra francesa contra os nazistas era a linha Maginot. Os franceses sempre acreditavam que se houvesse uma nova guerra mundial, se repetiria aquela guerra de imobilidade, aquela guerra de trincheiras, uma guerra baseada no esgotamento e na manutenção de posições estratégicas. Por isso, os franceses apostaram tudo em uma trincheira invencível que era a linha Maginot. A linha Maginot era um enorme complexo de fortalezas militares que se interligavam em um único complexo chamado linha Maginot, estendendo-se ao longo de toda a fronteira da França com a Alemanha. A linha totalizava 200 quilômetros desde a fronteira com a Suíça até a floresta de Ardennes, ou de Ardenas, como alguns pronunciam, na Bélgica. Dentro da linha Maginot haviam 108 grandes fortes subterrâneos que guardavam a linha de 15 em 15 quilômetros. Haviam mais de 10 casamatas, né, para a infantaria, 152 torres móveis e
1.536 cúpulas fixas e 339 peças de artilharia. Essas peças de artilharia eram peças de artilharia antitanque, peças de artilharia contra ataques aéreos e peças de artilharia contra blindados. Tudo estava interligado por 100 quilômetros de galerias subterrâneas que concentravam 90% do exército francês e das forças expedicionárias britânicas dentro desse complexo, quando houve o ataque alemão. Então observa que os franceses construíram um complexo subterrâneo perfeito para parar um avanço da Alemanha nazista. Eles confiavam tanto nesse complexo que eles concentraram 90% de seus recursos militares e dos recursos oferecidos pelos ingleses dentro da linha Maginot. Bem, gente, nós temos aí uma foto com a visão externa da linha Maginot. Aí vocês podem observar que ela é um complexo impressionante. É uma montanha escavada, uma montanha de rocha maciça que poderia resistir até a um bombardeio. Acreditam os franceses até hoje que a linha Maginot resistiria a uma explosão atômica da magnitude da bomba de Hiroshima. Pelo menos isso é a crença dos franceses, nunca foi comprovado, graças a Deus, nunca lançaram uma bomba nuclear aí. Mas é uma fortaleza inexpugnável praticamente. Ela está de frente para a fronteira alemã e os alemães teriam que transpô-la para invadir a França, enfrentando todos os recursos da linha Maginot, como aquele complexo de cúpulas externas, com baterias antiaéreas, com canhões de grosso calibre, metralhadoras rotatórias, fora que eles também possuíam dentro da linha Maginot um complexo militar impressionante. Essa gravura nos dá uma ideia da magnitude da linha Maginot. Era um complexo de 4 andares subterrâneos, onde havia literalmente de tudo. Dormitórios para soldados, salas de recreação, fortes para munição, grandes, enormes refeitórios para alimentação coletiva, havia até sala de cinema para os soldados, sala de reuniões, oficinas para consertar tanques blindados, oficinas para produzir tanques e blindados, haviam pistas encobertas que se descobriam para o lançamento de caças, bem como haviam túneis subterrâneos para o deslocamento de blindados. Tudo isso era interligado por uma espécie de metrô subterrâneo que percorria rapidamente os 100 quilômetros de extensão da linha Maginot. Então, realmente é um complexo impressionante, é algo grandioso, é inexpugnável. Se nós olharmos a linha Maginot como estamos vendo agora, nós vamos achar que os franceses estavam certos. Isso aí pararia qualquer exército. Mas não foi bem assim, né? A tática de guerra alemã foi uma tática extremamente inteligente. Eles sabiam da linha Maginot. Como não saber de um gigante daqueles? Eles, então, atracaram a França com 3 divisões. E essas 3 divisões, elas simplesmente contornaram a linha Maginot através da floresta de Ardenas, ou Ardennes, como alguns dizem. A floresta de Ardenas, quando foi construída a linha Maginot e quando foram dispostas as forças militares francesas para deter o avanço nazista, a floresta de Ardenas, que faz fronteira da Bélgica com a França, foi considerada elemento de não preocupação pelos estrategistas franceses. Os estrategistas franceses acreditavam que era impossível um exército de blindados, uma infantaria completa, passar pela floresta de Ardenas, devido ao seu território extremamente povoado por árvores e vegetação densa e extremamente acidentado.
né? Só que os franceses não contavam que os alemães, os nazistas, estavam dispostos a fazer o impossível e eles vão entrar dentro do território francês através do local que os franceses julgavam impossível o deslocamento da infantaria dos blindados nazistas. Bom, as forças nazistas vão entrar para dentro do território alemão e vão se subdividir. Parte dessas forças vão para as principais regiões litorâneas francesas para impedir um futuro desembarque das forças britânicas. Outra parte vai direto para o sul da França e no caminho já aproveita para invadir Paris, e 3 divisões vão se localizar atrás da linha Maginot. Gente, a linha Maginot, que deveria ser a fortaleza que daria a vitória aos franceses, ela vai se transformar num túmulo para o exército francês. Eles estão cercados pela frente, a Alemanha, por trás, o exército alemão dentro do território francês. Então a fortaleza que deveria protegê-los se transformou num túmulo para o exército francês e para os expedicionários britânicos. Aí está o mapa de invasão da França pela Alemanha nazista. Eles, através da Bélgica, fazem o impossível, entram no território francês pelo Floresta de Ardenas. Ao entrar dentro do território francês, as 3 divisões vão se subdividir, como eu falei anteriormente. 2 divisões vão direto para o litoral para impedir o desembarque de tropas britânicas, de tropas inglesas. Eu aproveito o mapa para chamar a atenção de vocês de como a França realmente é uma posição estratégica para uma futura conquista do Reino Unido, uma futura conquista da Inglaterra. Mas vamos voltar aqui à invasão da França. Uma divisão, como vocês podem ver, vai conquistar Paris e vai direto para o sul da França. 3 divisões vão se localizar atrás da linha Maginot. Então o mapa é claro, vocês podem ver na frente a região dominada pela Alemanha, afinal a Alemanha já foi dominando tudo até a fronteira com a França, e vocês observam que atrás das fronteiras francesas, atrás da inexpugnável linha Maginot, agora estão 3 divisões completas do exército nazista. Os nossos amigos franceses estão cercados dentro da linha Maginot. A França ela vai ser totalmente conquistada em 46 dias, segundo os próprios nazistas. E segundo os próprios nazistas, foi uma campanha mais fácil que a conquista da Polônia. Bom, após a dominação da França, em 1940, ainda em 1940, em 22 de julho, o governo francês de François Lebrun assina o armistício, a rendição para os nazistas através do armistício de Redondes. De acordo com esse armistício, a França seria dividida em 2. Uma zona ocupada pelos nazistas e controlada por eles. Na realidade, tudo é controlado por eles. Mas teria uma zona da França que seria controlada diretamente por alemães nazistas. Inclusive, Paris ficou nessa zona. A capital da França ficou nessa zona totalmente controlada por nazistas. Então, haveria uma zona totalmente ocupada por nazistas e 2/5 da França seriam deixados para o controle de franceses. Mas franceses sim, mas franceses colaboracionistas do exército nazista. Então, esse pedaço da França que aparentemente ainda está sob o comando dos franceses, que vai ter como capital a cidade de Vicq, e que fica ao sul, ela era controlada por franceses colaboracionistas dos nazistas. Esses franceses colaboracionistas,
eles se comprometeram, através do Tratado de Remontes, né, se comprometeram a entregar todos os judeus à Alemanha e a desmobilizar as forças armadas francesas. Então, o Tratado de Remontes é uma coisa, Redontes é uma coisa cruel para os franceses. Eles terão a França dividida em duas partes. 3/5 da França ficam direto sob a administração nazista, 2/5 da França ficam ainda sob uma administração francesa de colaboracionistas nazistas, né? E o Tratado de Remontes, como alguns dizem, ele se compromete a entregar aos nazistas todos os judeus e a desmobilizar completamente as forças armadas francesas. O governo, teoricamente, francês, que estava instalado no sul da França, que tinha como capital a cidade de Vichy, ele vai ser administrado por um colaboracionista francês, né? Ele vai ser administrado por um colaboracionista francês, que é o Marechal Pétain. O Marechal Pétain, esse colaboracionista francês, vai administrar essa parte da Alemanha, essa parte da França totalmente submissa à Alemanha nazista, né? Em novembro de 42, né, isso é uma observação que eu coloquei aqui, a coisa apertou tanto para os nazistas que eles acabaram tomando e administrando diretamente e endurecendo ainda mais, dificultando mais a situação dos franceses nesse pedaço que anteriormente, esses 2/5 do território francês, que antigamente eles tinham deixado sob o controle de franceses colaboracionistas. E quando, em 1942, os alemães nazistas, estão dominando toda a França, veja bem, gente, eu friso de novo, eles já estavam dominando toda a França, mas antes 3/5 eram totalmente administrados pelos nazistas e 2/5 ficaram administrados por colaboracionistas do sistema nazista, entre eles o famoso Marechal Pétain, né? Em 1942, como vocês podem ver aí no slide, a coisa ficou tão difícil para os nazistas que até esses 2/5 que possuíam uma administração fantasiosa, teoricamente francesa, mas totalmente colaboracionista dos nazistas, esse Marechal Pétain, ele era considerado um entreguista, um traidor da França. Tanto é que quando acabou a guerra, ele foi levado ao Tribunal Internacional e foi condenado à morte, porque ele entregou milhares de judeus aos nazistas e condenou à morte milhares de combatentes da resistência francesa, né? Mas agora os nazistas em 42, com tantas dificuldades, até os 2/5 que eles deixaram, entre aspas, na mão dos franceses, eles vão tomar e vão endurecer ainda mais a perseguição dentro do território francês dominado por nazistas. Bom, aí nós temos uma foto onde Hitler, de maneira muito debochada, posa em frente à Torre Eiffel. Nós temos uma foto da desolação dos franceses quando presenciaram a entrada das tropas nazistas na cidade de Paris. O coitadinho do francês está fazendo até biquinho aí. Nós possuímos também uma foto quando o Marechal Pétain, marechal francês, mas simpatizante do regime nazista, assume o controle da França, da parte da França que ainda ficou sob o controle de franceses, mas franceses colaboracionistas. Esse Marechal Pétain, como eu disse, entrou para a história como um entreguista, como um nazista, como um colaboracionista e foi condenado no Tribunal Internacional após a guerra à pena de morte. Gente, as conquistas nazistas em um ano são fantásticas. Vamos rever. Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, Bélgica, Holanda, Noruega, Dinamarca e França. Aliados europeus, Itália fascista, simpatizantes, Portugal e Espanha. Então, para a plena conquista da Europa, só falta a Inglaterra. Então agora nós vamos ver a campanha dos nazistas
para a conquista da Inglaterra. Nós vamos presenciar a Batalha da Inglaterra, que foi a maior batalha aérea da história da humanidade. Bom, após a invasão da França pelos nazistas, é óbvio que os nossos amigos ingleses, nossos amigos britânicos, vão romper com a França. Afinal, a França agora é nazista, é dominada pelos nazistas. Bom, os nazistas agora possuem como sua principal arma a sua posição. Os nazistas possuem como maior. Os ingleses, meu Deus, desculpa, perdão, gente. Os ingleses possuem maior arma, como os nazistas, no momento, a sua posição fora da Europa continental. A Inglaterra é um conjunto de ilhas, a Grã-Bretanha é um conjunto de ilhas, né? Ela não fica na parte continental da Europa, ela fica na Europa setentrional e não está dentro da Europa continental. Então, a Inglaterra, ela possui a maior marinha mercante, a maior marinha de guerra do mundo neste período de meados do século XX. Então, os nazistas, para conseguir dominar a Inglaterra, eles teriam que passar pela maior marinha de guerra do mundo. E outra coisa, os ingleses também são detentores da temida RAF, da Real Força Aérea Britânica, né? Então nós vamos ver que os ingleses estão sozinhos, mas eles não estão indefesos, de maneira nenhuma. Eles possuem a maior armada de guerra do mundo, o maior poderio naval de guerra do mundo é dos ingleses, e eles possuem a temida RAF, a Real Força Aérea Britânica. Bom, estratégia alemã. Hitler e seus generais, eles desconsideravam uma invasão anfíbia à Inglaterra. Por exemplo, o que é invasão anfíbia? Botaram muitos soldados dentro de barcos nazistas, né, navios de guerra nazistas, e desembarcar esse pessoal todinho lá no território inglês. O problema de tudo isso é, como eu falei anteriormente, os nazistas teriam que passar pela RAF e pela Marinha Inglesa. Então, concentrar os seus esforços, o seu planejamento num desembarque anfíbio não fazia parte dos planos dos nossos amigos nazistas. Eles só fariam isso, só pensariam em um desembarque anfíbio na Inglaterra, primeiro destruindo a RAF e depois enfraquecendo a Marinha Inglesa. Então, a estratégia pensada por Hitler não é um combate direto. Vou pegar os navios de guerra, vou passar pela Marinha Britânica, vou passar pela Real Força Aérea Britânica, vou chegar às praias da Inglaterra e vou descarregar os meus soldados lá. Porque Hitler e os nazistas achavam que isso era um suicídio, porque eles teriam que enfrentar duas forças poderosíssimas no oceano. Teriam que enfrentar a Marinha Britânica e a Real Força Aérea. Então, os nossos amigos nazistas pensaram numa guerra de desgaste. Primeiro, destruir a Real Força Aérea Britânica, para que essa não viesse em socorro da Marinha Britânica quando os navios e Força Aérea nazista atacassem estes. Então, a ideia dos planos de invasão da Inglaterra passam primeiro pela destruição da Real Força Aérea Britânica. Os nazistas também acreditavam, gente, que os ingleses, perante todo o poder militar que os nazistas possuíam na mão, e os nazistas agora tinham na mão praticamente todos os recursos da Europa Ocidental, os alemães achavam que se eles começassem
a apertar lentamente a Inglaterra através de incursões militares, os ingleses iriam pensar um pouquinho melhor e iam tentar uma rendição negociada, né? Eles iam assumir uma rendição negociada, porque até mesmo o tradicional parceiro da Inglaterra, os Estados Unidos, estava assumindo uma posição de neutralidade. Então, olha o que os nazistas pensaram. Os nazistas, olha, para invadir a Inglaterra, não pode ser a nossa tática principal uma invasão anfíbia. A gente não pode botar os soldados dentro de um barco e despejar lá, porque esse barco nem vai chegar lá, ele vai ter que passar pela RAF e vai ter que passar pela Marinha Britânica. Vai ser muito difícil, o desgaste vai ser muito grande. Depois, eles pensaram num processo, numa guerra de desgaste, onde eles primeiro destruiriam a RAF, a Real Força Aérea Britânica, para que no futuro a Marinha Nazista e a Luftwaffe destruíssem a Marinha Britânica, para que somente após isso eles pensassem num desembarque anfíbio numa região que estivesse mais enfraquecida da Inglaterra. Eles sempre almejaram a invasão das Ilhas Britânicas pelo Sudeste, que eles consideravam que possuía menor concentração de navios de guerra e, por condições climáticas, dificultavam os voos dos aviões da RAF. Outra teoria dos nazistas para a rendição dos ingleses era a teoria do medo. Eles acreditavam que quando os ingleses pensassem um pouquinho e quando os nazistas atacassem um pouquinho, os ingleses procurariam uma rendição negociada, até porque eles não teriam mais ajuda da Europa. A Europa Ocidental já tinha caído praticamente toda na mão dos nazistas, e o parceiro de lutas, o grande parceiro comercial dos ingleses, que é os Estados Unidos, já havia declarado neutralidade. Então nós vamos dizer que a Europa, na realidade, está sozinha contra os nazistas e o continente europeu, né? Pelo menos a parte ocidental do continente europeu. Mas, quando os nazistas perguntaram ou forçaram os ingleses a essa rendição negociada, a resposta de Churchill, o primeiro-ministro inglês do Reino Unido, foi o famoso discurso de Churchill, né? O discurso de Churchill, que é extremamente bonito, gente, quase uma poesia à liberdade, né? Ele diz claramente que a Inglaterra irá até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares, nos oceanos, lutaremos com confiança crescente, força crescente no ar, defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. E se, veja bem, eles até pensaram nisso, que eu não acredito, nem por um momento, esta ilha ou uma grande porção dela for subjugada, ou seja, se uma parte do Império Britânico for subjugada pelas forças nazistas e passemos fome, então nosso Império Além-Mar, quem é o Império Além-Mar dos britânicos? São as colônias britânicas, né? E apesar dos Estados Unidos não ser colônia britânica, os britânicos sempre consideraram os Estados Unidos o seu segundo endereço, né? A sua segunda pátria, o seu filho, vamos dizer assim. O nosso Império Além-Mar, armado, guardado pela frota britânica, prosseguiria com a luta, até que, na boa hora de Deus, o novo mundo, com toda a sua força e poder, daria um passo em frente para o resgate da libertação do velho mundo. Então,
o Churchill é bem claro que eles não vão se render, eles vão lutar até o fim. E se o velho mundo, se a velha Grã-Bretanha cair, esse combate vai continuar, porque as forças navais britânicas que estão nas colônias além mar dos britânicos continuariam a guerra contra os nazistas, até que um dia, com as bênçãos de Deus e na boa hora de Deus, o novo mundo salvasse da opressão nazista o velho mundo. Então, nós vamos ver que depois desse discurso os nazistas desistem de esperar uma rendição negociada dos ingleses. E eles partem para a operação que eles chamam de Operação Leão Marinho, que é uma operação que inicia com a destruição da Real Força Aérea Britânica. Como eu já expliquei, eles não considerariam uma invasão, um ataque direto à Grã-Bretanha, né, ao Reino Unido, porque um ataque direto que simplesmente transporta por navios a maior parte dos soldados para um desembarque massivo em praias britânicas teria um custo muito grande, porque primeiro eles teriam que passar pela RAF e pela RAF, a Real Força Aérea Britânica, e teriam que passar também pelo grande poderio marítimo dos ingleses. Então os nazistas, até inteligentemente, eles pretendem conquistar a Inglaterra desmembrando as forças militares da Inglaterra. Então, primeiro eles destroem a Real Força Aérea, para depois a Marinha Britânica sem apoio aéreo se torne uma vítima mais fácil da Luftwaffe nazista e da Marinha nazista. Essa batalha que vai se iniciar nos ares, teoricamente, tinha vantagem para os nazistas. Vocês podem observar que os nazistas eles possuíam bases espalhadas por quase toda a Europa ocidental. A Luftwaffe 5, por exemplo, tinha a base na Noruega, a Luftwaffe 2 na Holanda e a Luftwaffe 3 no oeste do rio Sena. O total desse poderio aeronáutico nazista era de 3.600 aviões. E os nazistas sabiam que a Real Força Aérea Britânica não possuía mais do que 871 aviões. Então vocês veem aí que a diferença é superior de 4-1. Né? Então, os nazistas planejam uma invasão para o início de julho, pois eles acreditavam que até julho eles já teriam destruído a Real Força Aérea Britânica devido à grande superioridade da aeronáutica nazista, da Luftwaffe, em relação à Real Força Aérea. Afinal, são 3.600 aviões contra 871. Os nazistas, então, planejam ataques contínuos através da Luftwaffe contra a Marinha Inglesa, né? Com a certeza que sempre a Real Força Aérea Britânica vai aparecer nesses conflitos para apoiar a Real Força Aérea, apoiar a Marinha Britânica. E eles acreditam que depois que destruírem a RAF, eles conseguem, com a Marinha e com a aeronáutica nazista, destruir, através de esforços concentrados, a Marinha Britânica e invadir o sudoeste da praia, o sudoeste da Grã-Bretanha. Eles mandariam paraquedistas. Observa que tudo é um processo. Primeiro destrói a RAF. Pronto, não tem mais apoio aéreo. O apoio aéreo britânico fica tão enfraquecido que é desprezível. A Marinha Britânica sem apoio aéreo vai se tornar numa presa bem mais fácil para a Marinha nazista e para a Luftwaffe nazista. Então, eles acreditam que depois de destruir a RAF, eles vão concentrar esforços ao sudoeste da Inglaterra, esforços da sua Marinha e esforços da Luftwaffe para enfraquecer tanto o sudeste da Inglaterra que vai ser possível uma invasão
por paraquedistas. Esses paraquedistas desceriam em alguma praia do sudoeste do território inglês e manteriam posição, uma cabeça de praia, uma cabeça de ponte, para o futuro desembarque anfíbio massivo das forças nazistas. Então, os nossos amigos nazistas continuam com o seu plano e vão continuar fazendo ataques aéreos sucessivos e massivos para provocar a destruição da RAF. Então, aí nós temos o símbolo da Luftwaffe nazista, a famosa águia. Bom, só que os nossos amigos da Alemanha nazista não contavam com uma arma secreta dos ingleses. Os ingleses, graças a Robert Watson Watt, eles desenvolveram o radar. O radar é um aparelho que detecta as aeronaves em pleno voo, dando com precisão a sua posição. Então, como os nazistas não sabiam da existência do radar, pelo menos por enquanto, depois os espiões nazistas, claro que descobriram, eles não entendiam como os caças da RAF sempre apareciam no lugar certo, na hora certa, pegando as incursões das esquadrilhas nazistas. Então, graças ao radar, os nazistas sofreram grandes perdas em batalhas aéreas, porque a RAF sabia a posição exata do deslocamento das esquadrilhas nazistas. Bom, os nazistas, então, eles vão apelar. Observe que eles ainda não sabem da existência do radar. Eles vão descobrir mais tarde, é óbvio, através do serviço de espionagem nazista, mas eles não sabem. Então eles pensam, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar a realizar ataques aéreos, bombardeios, a instalações, a indústrias, a postos estratégicos militares ingleses, principalmente aeródromos, para destruição de aviões da RAF, ainda em terra, pousados, à noite. Eu quero ver os ingleses nos acharem de noite. Para surpresa dos nazistas, os ingleses acharam eles de noite. Num esforço de Watson Watt, eles conseguiram miniaturizar o radar e colocar nos aviões ingleses, nos bombardeiros e caças, que mesmo na escuridão da noite tinham a posição exata das esquadrilhas nazistas. Novamente os nazistas sofrem perdas consideráveis graças à tecnologia do radar. Então nós vamos ver que essa batalha começa, é verdade, mas começa não da maneira que os nossos amigos nazistas esperavam. Eles começam a sofrer baixas consecutivas, baixas inexplicáveis, porque eles não entendem como os ingleses sempre aparecem na hora certa, no tempo certo, e parece que prevêem o deslocamento das esquadrilhas nazistas. Numa dessas investidas contra o território inglês, uma esquadrilha nazista fugindo de uma esquadrilha inglesa, eles acabam se perdendo, escuridão da noite, eles anteveem um ataque das esquadrilhas da RAF, essa esquadrilha nazista acaba se atrapalhando e por engano acaba jogando bombas, fazendo um bombardeio sobre alvos civis. Gente, naquela época, até mesmo para os nazistas, era uma desonra bombardear alvos civis. Né? Era uma desonra. Era um motivo de vergonha, um motivo de covardia. O exército que fizesse isso era taxado de covarde. O líder que permitisse isso era taxado de desumano, de cruel. Então nem Hitler, nem os nazistas queriam isso, mas aconteceu. O nosso amigo Churchill, que era um homem extremamente inteligente, ele viu nessa dificuldade, ele viu uma oportunidade. Apesar da RAF ter vitórias consecutivas sobre a Força Aérea Nazista, a proporção de 4 aviões nazistas para um avião inglês pesava. E por menos aviões que a RAF perdesse nos combates contra as aeronaves nazistas, as perdas que ocorriam eram muito significativas. Eram muito significativas porque
a Real Força Aérea Britânica não tinha como repor esses aparelhos tão rápido. Então, o Churchill precisava que os nazistas parassem por um momento de atacar os aeródromos e as indústrias que fabricavam peças de reposição para as aeronaves de combate inglesas. E não só para as aeronaves de combate inglesas, para as baterias antiaéreas, para as unidades de radar e assim por diante. E os nazistas castigavam esses lugares e não estavam dando tempo desses lugares se recuperarem ao ponto de conseguirem recuperar a Real Força Aérea, as defesas antiaéreas e o sistema de radar. Então, o Churchill precisava desviar a atenção dos nazistas dos alvos militares. Então, o que o Churchill faz? Já que os nazistas atacaram alvos civis, ele prepara uma esquadrilha da RAF e dá a missão para essa esquadrilha de bombardear Berlim. Gente, ninguém esperava esse bombardeio. Os nazistas nunca acreditaram que os ingleses teriam essa audácia. Então, eles se tornaram descuidados. A esquadrilha inglesa entra na Europa continental, voa até Berlim, e a data do bombardeio, os ingleses foram cuidadosos até nisso, ela foi escolhida a dedo. Era bem a data em que o ministro das Relações Exteriores nazista, através do rádio, iria confabular com o seu colega soviético. Não podemos esquecer que havia um pacto de não agressão entre Alemanha e União Soviética, aquele pacto nazi-soviético ou germano-soviético. Então, os nazistas, eles marcaram via rádio um bate-papo entre o ministro do exterior nazista e o seu correspondente soviético. Nesse bate-papo pelo rádio, que era acompanhado também pelos cidadãos da Alemanha, o ministro alemão falava da superioridade militar da Alemanha nazista e de uma fácil vitória sobre a Inglaterra. Imagina ele falando isso pelo rádio com um aliado de uma outra poderosa nação, sendo ouvido pelos cidadãos da Alemanha, e de repente as bombas começam a pipocar. Então se ouvia claramente no rádio as explosões, se ouvia claramente no rádio o zumbido das bombas caindo, das sirenes avisando o povo para procurar abrigos antiaéreos. O ministro do exterior da União Soviética disse, mas como é que pode? Eles são imbatíveis, eles estão ganhando a guerra e quem está recebendo bombardeios são eles. E o povo germânico pensava, se nós estamos ganhando a guerra, por que nós estamos aqui escondidos num abrigo antiaéreo recebendo bombas? Né? Esse ataque dos britânicos, ele não teve grandes objetivos militares, até porque a esquadrilha britânica, devido à distância da Inglaterra, que não fica na Europa continental, ela fica no mar, até Berlim, na Alemanha, essas esquadrilhas tinham uma autonomia de voo muito pequena, porque a gasolina acabava logo e eles tinham que voltar. Então eles soltaram as bombas e voltaram correndo. Eles não tiveram tempo de escolher alvos estratégicos, coisas desse tipo. Então, eles lançam a bomba, voltam correndo. Não existe grandes objetivos estratégicos. Os estragos não vão ser muito consideráveis, mas o maior estrago que Churchill queria provocar era no orgulho de Hitler e no orgulho do povo alemão. Aí vocês veem uma foto do bombardeio a Berlim. E Hitler vai ficar da vida, ele vai ficar furioso. E a partir de então, Hitler vai cair na armadilha de Churchill, vai aliviar os ataques aos alvos estratégicos, aos alvos militares, e vai se concentrar em bombardeamentos
periódicos e consecutivos a alvos civis. Eu sei que pode parecer cruel a tática do Churchill, afinal, ele está entregando aos sacrifícios civis ingleses em troca de suavizar os bombardeios nos pontos militares estratégicos da Inglaterra, para que esses pontos militares estratégicos tenham tempo de produzir aviões e peças para restaurarem a RAF, a defesa antiaérea inglesa e o sistema de radar. Então nós vamos ver que os nossos amigos da Luftwaffe vão empreender vários ataques a alvos civis, principalmente contra a capital Londres, satisfazendo o desejo de vingança de Hitler e, dessa forma, caindo na armadilha de Churchill, dando tempo para a RAF se recuperar. Em julho de 1940, segundo os próprios nazistas, da Luftwaffe já tinham sido abatidos 1.733 aeronaves. Segundo os ingleses, eram 2.698 aeronaves. Mas vamos ficar com a análise dos nazistas. Mesmo que fosse 1.733 aeronaves, era uma perda considerável para a Força Aérea Nazista. O Hitler ele não entende como eles estão perdendo tantos aviões, e o Hitler sabe que o problema da Força Aérea Nazista não é repor aparelhos, porque eles tinham à disposição da máquina de guerra nazista todo o parque industrial da Europa Ocidental conquistada pelos nazistas, e mesmo que não foi conquistada, era simpatizante ou aliada. Então eles poderiam repor aviões e peças com extrema facilidade. O problema do Hitler era repor pilotos. Era muito difícil treinar pilotos com habilidade suficiente para ter um bom desempenho nas batalhas aéreas. Então, o Hitler, aos poucos, vai desistindo dessa ideia de destruir a RAF, deste plano de invasão em partes da Inglaterra. Aos poucos, a Alemanha vai reconhecendo que ela perdeu essa batalha aérea para os ingleses. Quando os alemães reconhecem que a solução para o esgotamento inglês não é mais, o esgotamento e a dominação dos ingleses não é mais uma invasão direta, até porque essa invasão direta está custando muito aos nazistas, está custando praticamente a Luftwaffe deles, o Hitler ele toma uma decisão que nem original é. Ele copia a decisão de Napoleão e instaura um bloqueio continental aos ingleses. Ou seja, o bloqueio continental era o mesmo bloqueio que Napoleão impôs aos ingleses no passado. Ninguém compra, ninguém vende para os ingleses, e os portos europeus estão proibidos de receber navios ingleses, assim como os aeroportos proibidos de receber aeronaves inglesas. Eles estão isolando a ilha, um isolamento econômico, para desabastecer a ilha e levar o caos econômico à Inglaterra. Só que, para conseguir esse bloqueio continental, o Hitler colocou uma série de submarinos nazistas em torno da Inglaterra. Esses submarinos estavam prontos para abater qualquer navio que saísse ou chegasse na Inglaterra. A Inglaterra, apesar do bloqueio continental de Hitler, ela continuava sendo abastecida pelos Estados Unidos e pelo Canadá. A princípio, os submarinos nazistas começaram a abater consecutivamente navios da Marinha Mercante Americana, navios da Marinha Mercante Canadense e também os navios de guerra ingleses, que geralmente escoltavam esses navios mercantes americanos e ingleses. Então, os ingleses eles adaptaram a invenção do radar para os mares e criaram o sonar. O sonar ele localizava com precisão os submarinos nazistas.
E a partir desta invenção, desta tecnologia do sonar, eles armaram os navios de guerra com baterias antissubmarinos guiadas pelo sonar. A destruição de submarinos nazistas começou a ser contínua e intensa, né? Ao longo do bloqueio continental, os nazistas perderão uma quantidade expressiva de submarinos, né? Eles vão perder vários submarinos para a nova tecnologia inglesa do sonar e para os seus navios de guerra armados com baterias antissubmarinos. Os submarinos ingleses começam a ser afundados continuamente. Aí nós temos a foto, os submarinos nazistas, me desculpem, começam a ser afundados continuamente. Nós temos a foto do que restou de um submarino nazista atingido por uma dessas peças lançadas pelos navios de guerra ingleses de baterias antissubmarinos guiadas por sonar. Então o bloqueio continental inglês começa a não dar certo. Em 1940, quando começou a utilização do sonar, os nazistas perderam de cara 22 submarinos. Pode parecer pouco, mas não é. 22 submarinos é quase a quantidade de submarinos que muitos países possuem hoje para sua defesa naval. No transcorrer do tempo, essa quantia vai aumentar. De 22 vão para 36 submarinos. Em 1942 já estavam em 85 submarinos. Em 1943 já estavam em 287 submarinos afundados pela tecnologia dos ingleses. Afundados pela detecção pelo sonar e pelas baterias antissubmarinos inventadas pelos ingleses. O bloqueio continental falhou. É a total vergonha nazista. Definitivamente a Inglaterra lançou por terra a ideia de invencibilidade da máquina de guerra nazista e a ideia de infalibilidade do grande líder Adolf Hitler. Hitler tenta sufocar, maquiar essa derrota para os ingleses através de outras conquistas militares. Depois da derrota inglesa, depois do fracasso do bloqueio continental, o Hitler, para amenizar um pouco essa derrota vergonhosa para os ingleses, tanto na batalha aérea da Inglaterra, quanto essa derrota em manter o bloqueio continental, porque Hitler desistiu, ele está perdendo todos os submarinos para os ingleses, ele empreende outras conquistas contra o reino da Iugoslávia e contra o reino da Grécia, mas essas conquistas parecem uma piada comparada com a derrota da máquina de guerra nazista para os ingleses. Hitler precisa desesperadamente de uma grande conquista. Ele precisa desesperadamente de uma grande conquista militar. E em abril de 1941, o Hitler vai partir para essa grande conquista militar. Ele vai ordenar que a maior parte dos seus caças-bombardeiros se desloquem para a Europa Oriental, a fim de apoiar um ataque massivo da Wehrmacht. Wehrmacht é a infantaria nazista. Wehrmacht é os blindados nazistas. A infantaria e os blindados nazistas que atacam como relâmpago e são invencíveis. Observa que o Hitler já foi derrotado no ar e já foi derrotado no mar. Mas ele não sofreu uma derrota em terra. Então ele ainda propaga a invencibilidade de sua infantaria e dos seus blindados, a invencibilidade da elite do exército nazista, que é a Wehrmacht. Bom, mas por que ele está deslocando todas as suas forças em direção à Europa Oriental? Porque ele vai começar uma operação de guerra chamada Operação Barbarossa, que nada mais é do que a invasão, a conquista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas daí se pergunta, mas não tinha um acordo de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética? Não havia um acordo de não agressão entre Stalin e Hitler?
Bem, meus queridos alunos, vocês devem lembrar que o Hitler nunca foi muito bom em cumprir acordos e tratados, né? Que o diga o Tratado de Munique, que o digam os coitados dos tchecos. Então, na nossa próxima aula, na segunda parte da aula sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver uma luta secular, uma luta fabulosa entre a Alemanha nazista e a União das Repúblicas Socialistas, e entre os dois grandes tiranos ditadores, de um lado Stalin e de outro lado Adolf Hitler. Vocês não podem perder essa aula, vocês não podem perder essa batalha, ok? Como sempre, nós aconselhamos, essa videoaula fica à disposição de vocês na plataforma, para que vocês assistam quantas vezes julgarem necessário. Vocês podem pausar a apresentação e copiar, transcrever para os cadernos qualquer anotação que passe nos slides que vocês julguem interessantes, de valor. Se bem que eu digo, não porque eu fiz os slides, mas todas as anotações dos slides são importantes, né? Eu escolhi a dedo a teoria que mais cai em vestibulares e enems para colocar nesses slides. Então, se vocês puderem pausar a apresentação e lentamente anotar alguns detalhes dos slides, seria muito bom. Lembrando também que vocês têm esse conteúdo teórico transcrito nos livros, no livro didático de vocês. Tá ok? Bom, até a próxima aula. Não esqueçam de agora voltar à plataforma e realizar os exercícios de fixação. Agradeço a vocês, espero que tenham gostado e espero também que Deus os proteja. Até breve.